Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda à chamada dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho, ausente. Avelina Aparecido Rocha, presente. Bonifácio Campaner, presente. Carlos Alberto Normanha. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira. Édipo Pereira, ausente. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, presente. José Américo do Nascimento. José Américo do Nascimento, ausente. Carlos Hernandes. Carlos Hernandes, presente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron. Ney Giron, presente. Tadami Kawata. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Retificando, Edival Antônio dos Santos, presente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta primeira chamada é o seguinte: ausentes, 9 vereadores, presentes, 10. Havendo número regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 26ª sessão ordinária do segundo ano da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Araçatuba e de início, em conformidade com a resolução número 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campaner para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículos 16 em diante. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Amém. Agradecemos o vereador pastor Bonifácio Campaner pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Colocamos em conformidade com o artigo 147-A do Regimento Interno em votação a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação contrária, será considerada aprovada. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes
que proceda a leitura das correspondências recebidas como resposta às matérias aprovadas pelo Legislativo. Correspondências e diversos, respostas às matérias aprovadas. Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, DAIA, seu ofício 230/98, respondendo ao requerimento 257/98, de autoria do vereador Antônio Carneiro da Silveira. Solicitamos ao nosso muito digno secretário que proceda a leitura na íntegra de documentos diversos. Não sei. Senhor presidente da Câmara, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vem na pessoa de sua presidenta, a senhora Maria Zilma Correia Dornelas, informar que, de acordo com o regimento interno do CONDIC, o conselheiro que faltar a 3 reuniões consecutivas será automaticamente substituído por seu suplente. Vimos por intermédio desse informar que o representante titular da Câmara compareceu somente uma reunião e o suplente não compareceu nenhuma. Diante do exposto, vimos solicitar que a Câmara Municipal indique 2 novos representantes, pois necessitamos que todos os conselheiros participem ativamente das reuniões e dos eventos para que todos juntos possamos trabalhar em prol das crianças e adolescentes do nosso município. Atenciosamente, Maria Zilma Correia Dornelas, presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araçatuba. Senhor presidente, o presente tem por finalidade justificar nossa ausência à 24ª sessão ordinária deste legislativo, realizada dia 10 de agosto de 98. Antônio Edivaldo Costa, Dunga, vereador PMN, encaminhando para tanto o devido atestado médico. Senhor presidente, a parte dos nossos cumprimentos, vimos a presença de Vossa Excelência com finalidade de justificar nossa ausência à 25ª sessão ordinária, realizada dia 10 de agosto de 98, conforme atestado anexo Clemente Cavazana, vereador PMDB. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda a leitura das correspondências recebidas de diversos. A Câmara Municipal de Osasco, seu ofício 835/98, encaminha a cópia do requerimento de autoria do vereador Mário Luiz Guide, solicitando apoio à matéria. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda a leitura dos vetos encaminhados pelo Executivo.
Estamos remetendo a essa Câmara dos Vereadores, capeado por esse, as razões do veto parcial, autógrafo 135, de 20 de julho de 98, com fundamento no artigo 42 de parágrafos da Lei Orgânica do município de Araçatuba. Prefeita Germínia Dulce Venturoli, a sua excelência, senhor doutor Antônio Carneiro da Silveira, presidente dessa casa. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo. Senhor presidente, Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa Portadora de Deficiência, CAPPD, criada pelo artigo 1º do Decreto 23.131, de 19 de dezembro de 84, Decreto 40.495, de 20 de novembro de 95, constitui-se o Conselho Estadual 10 secretarias do Estado de São Paulo, 10 representantes do movimento de pessoas portadoras de deficiência e 10 representantes de entidades prestadoras de serviços às pessoas portadoras de deficiência. Em decorrência das deliberações havidas no âmbito da CAPPD, tornou-se obrigatoriedade no município a implantação do uso da língua brasileira de sinais. Assim sendo, estamos submetendo a apreciação desta casa projeto de lei que autoriza o Poder Municipal a reconhecer no município como meio de comunicação objetiva e de uso corrente a linguagem gestual, codificada na língua brasileira de sinais Libras. Prefeita Germínia Dulce Venturoli. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Senhor presidente, por ser recente a obrigatoriedade de integração da pessoa portadora de deficiência nas administrações públicas, as administrações municipais não contam, na sua maioria, com pessoas especializadas na área ou com experiência suficiente para tratarem sozinhas dessa questão. Assim, através da matéria anexa, estamos propondo a criação do Conselho Municipal de Pessoa Portadora de Deficiência, considerando ser esta a forma mais efetiva para o estabelecimento de um canal de comunicação entre as pessoas portadoras de deficiência e o poder público local. A proposta de criação do referido conselho, junto ao gabinete do prefeito, tem por finalidade a de melhor assessorar o governo municipal e garantir o exercício dos direitos civis e humanos das pessoas portadoras de deficiência. Prefeita Germínia Dulce Venturoli. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Legislativo. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta os capotes dos artigos 8º e 9º da Lei Municipal 4.459, de 26 de maio de 95, passam a vigorar com a seguinte redação. As feiras livres funcionarão no período das 6 às 12 e das 18 às 21 horas. Nos dias em que se realizar as feiras livres, é proibido o trânsito e estacionamento de quaisquer veículos automotores e de tração animal no local, inclusive o tráfego de bicicletas e motocicletas no período das 4 às 13 e das 16 às 22 horas, salvo em casos de emergência para socorro médico, viaturas de corpo de bombeiro e polícia, quando solicitados. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Hélio Correia, vereador PTB. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes.
Solicitamos ao secretário Carlos Renan que proceda à leitura para a votação dos requerimentos que solicitam a inclusão de projetos na pauta da ordem do dia em regime de urgência. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário urgência para discussão e votação do projeto de autoria do Executivo que autoriza a concessão de direito real de uso de área de terra no Parque Industrial Maria Isabel de Almeida Prado à empresa EWJ Funilaria e Comércio de Peças. Mário Mardegan, vereador, PRP. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda à chamada dos vereadores para votação nominal do requerimento de urgência do vereador Mário Mardegan, PRP. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Urgência. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira. Édipo Pereira, ausente. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira. O resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 6 vereadores, votos pelo sim. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que, segundo informações da Petrobras, seria instalada em Araçatuba uma central de distribuição de gás natural, que há cerca de 15 dias circula informalmente notícia de que tal central seria instalada no município de Bilac, requeremos ouvir do plenário, da forma regimental, sejam oficiados a prefeita municipal de Araçatuba, a prefeita Germínia Doce Venturoli, o deputado federal Jorge Maduri Neto e os deputados estaduais Sidney Cinti e Roque Barbieri, para que informe se tem conhecimento oficial a respeito da mudança do local de instalação da central de distribuição de gás natural de Araçatuba para Bilac. E, em caso positivo, se é possível a interseção junto às autoridades competentes, visando a manutenção da instalação dessa central em Araçatuba. Sidney Giron, vereador, PPB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Rita de Cássia de Souza, ocorrido dia 22 de agosto de 98, aos 31 anos de idade, que a senhora Rita deixa a mãe Benedita Domingues de Souza e o pai Benedito de Souza e os irmãos Luiz, Magda e Valéria, que o falecimento precoce da senhora Rita entristeceu várias pessoas, pois era querida por todos aqueles que com ela conviveram, que cumpre o poder legislativo homenagear, ainda que postumamente, todos que contribuíram para o engrandecimento da comunidade. Requeremos o voto de pesar pelo falecimento da senhora Rita de Cássia de Souza e que desse o nosso ato seja dado a conhecimento da família lutada, Rua Bartolomeu de Guzmão, 121. Edival Antônio dos Santos, vereador, PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem.
Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Rubens Kenji Kawata, ocorrido em 18 de agosto de 98, aos 44 anos de idade, que o senhor Rubens deixa a esposa, a senhora Sueli, e os filhos Fabrício e Cindy Júnior. O senhor Rubens era bancário e diretor financeiro do Sindicato aos Empregados em Estabelecimentos Bancários em Araçatuba e por muitos anos exerceu a função de técnico do futebol de salão. Que o falecimento do senhor Rubens entristeceu muitas pessoas, pois era admirado e estimado por aqueles que com ele conviveram. Requeremos ouvir do plenário um voto de pesar pelo falecimento do senhor Rubens Kenji Kawata. E que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada na rua Nair Nime Lopes, 634. Tadame Kawata, vereador PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Yoshinobu Takeshita, ocorrido 20 de agosto de 98, aos 79 anos de idade, que o senhor Yoshinobu deixa a esposa, a senhora Miyako Takeshita, considerando que o falecimento do senhor Yoshinobu entristeceu muitas pessoas, pois era admirado e estimado por aqueles que com ele conviveram, requeremos ouvir do plenário um voto de pesar pelo falecimento do senhor Yoshinobu Takeshita, ocorrido dia 20 de agosto, que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada, a rua Dr. Luiz de Almeida, 546, bairro Santana. Tadame Kawata, vereador PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Encerramos assim o grande expediente. Daremos início agora ao pequeno expediente, no qual farão uso da palavra os vereadores Édipo Pereira, Edival Antônio dos Santos e Hélio Correia. Com a palavra o vereador Édipo Pereira. Senhor presidente, público presente, ouvintes da Rádio Difusora, até que se prove o contrário, é certo que, diante do farto noticiário veiculado pela imprensa, dias atrás, não podemos de antemão concordar com a pretensão da presidência dessa casa de contratar a Fundação Getúlio Vargas para fazer um levantamento com a finalidade de apurar a situação salarial de aposentados e pensionistas que por aqui passaram nas últimas 3 décadas. A ideia da presidência de exibir à população araçatubense o quanto a Câmara de Vereadores está gastando com salários não deixa de ser válida. O balanço que mensalmente é elaborado pela assessoria técnica nos mantém bem informados sobre as finanças dessa casa. Isso já é um fato rotineiro e comprova a eficiência de todos os funcionários. Entretanto, senhor presidente, público presente, ouvintes da Rádio Difusora, contratar uma empresa por R$45 mil só para desvendar se na Câmara existem os chamados marajás, é o que se pode chamar de desperdício do dinheiro público. Em meio às incertezas financeiras que rondam diariamente o Poder Executivo Municipal, o Legislativo tem mais que trabalhar de outra maneira, garantindo a estabilidade desta casa, onde não se tem, graças a Deus, constatado a presença incômoda de cobradores. A identificação da existência de funcionários que ganham altos salários não foi feita por nós. Soubemos de alguns valores pagos por esta casa através da imprensa
E como não poderia ser diferente, ficamos perplexos e dispostos a defender a tese de uma possível revisão, embora sabendo que a tal tese poderá esbarrar na justiça, onde o direito adquirido sempre fala mais alto, ultrapassando até mesmo a melhor e mais notável defesa apresentada pelos técnicos da Fundação Getúlio Vargas. A simples insinuação que a Câmara de Araçatuba está pagando até 13 mil reais para um servidor aposentado nos parece uma questão superada para a justiça, que vai, evidentemente, procurar saber se o servidor tem ou não tem direitos adquiridos por força de lei, ou aprovados por essa casa e sancionados pelo Executivo Municipal. Insistimos, dentro da ética ou da ótica moralizadora e dos bons costumes políticos, que a contratação da Fundação Getúlio Vargas para realizar apenas um trabalho investigativo é desnecessária e, acima de tudo, muito cara. A Câmara não pode desperdiçar 45 mil reais só para ficar sabendo da existência ou não de Marajás. Essa tarefa pode muito ser bem confiada a uma comissão de vereadores que nada vai cobrar ou subestabelecer qualquer contrato de prestação ou serviço. Internamente, contando com a boa vontade dos servidores ativos, a presidência dessa casa poderá obter resultados positivos que poderão direcionar uma justa posição contra ou favor do servidor que estaria recebendo o salário incompatível com a atual realidade financeira do município. Somos da opinião de que a união de capacidade presentes nessa casa será suficientemente capaz de realizar um trabalho juridicamente detalhado ou em condições de ser levado ao conhecimento da justiça, a quem caberá a análise final sobre as pretensões da presidência. Não quero que o presidente dessa casa tome esse nosso discurso como uma crítica. Aliás, queremos aproveitar essa oportunidade, já que estamos no limiar de vosso mandato na presidência dessa casa, parabenizá-lo pelo critério de justiça que Vossa Excelência tem utilizado para decidir as coisas relacionadas ao bom andamento do Poder Legislativo. Mas permita-me discordar dessa contratação da Fundação Getúlio Vargas para fazer esse levantamento. Nós temos aqui, na Casa de Leis, eu diria alguns nomes. O próprio vereador Nelson Reis Alves, que também sempre foi um batalhador contra os altos salários pagos por essa casa. Nós temos o doutor Jaime, o próprio doutor Clemente Cavazano, que não se encontra presente, poderiam fazer parte de uma comissão para investigar isso, fazendo um relatório, e tenho certeza trará subsídios a essa presidência, sem a necessidade de dispor-se dessa importância que eu considero vultuosa, mesmo que a Câmara esteja atravessando uma fase positiva em termos de dinheiro, mas a gente fica pensando como a população irá pensar diante das dificuldades que hoje o próprio Executivo Municipal atravessa, com atraso até dos próprios funcionários. Nós discordamos também de o Executivo ter contratado a Fundação Getúlio Vargas gastando mais de 300 mil reais. Nós discordamos, mais de 500 mil reais. Nós discordamos também. Mas a gente tem que concordar também que o Poder Executivo, a máquina administrativa do Poder Executivo é muito maior, é muito mais complexa, mas infelizmente já foi feito. Esperamos que o presidente da casa, vereador Antônio Carneiro da Silveira, repense essa ideia, essa vontade de contratar a Fundação Getúlio Vargas e nomeie uma comissão de vereadores notáveis que essa casa possui, para que eles, com o seu conhecimento jurídico, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, vereadores que tiveram inúmeros mandatos legislativos, que poderão muito bem ajudar essa casa a detectar se realmente algum funcionário está ganhando altos salários indevidamente, o que eu não acredito.
Acredito que nós podemos fazer alguma coisa sim, mas a partir de agora, a partir deste momento, tirando muita coisa que eu acho injusta, para que a partir deste ano, a partir deste mandato, a gente possa começar a pensar em evitar que outros funcionários venham a conseguir os altos salários que alguns mais antigos hoje percebem nessa Casa de Leis. Quero mais uma vez dizer, para encerrar essas minhas palavras sobre política, nós temos que conscientizar a população, como vem fazendo aqui diversos companheiros, para que na próxima eleição procure apoiar candidatos da casa. Araçatuba já está cansada. Permite uma parte? Claro, excelência, com o maior prazer, do vereador Nelson. Vereador, no início dessa legislatura, eu fiz um requerimento à mesa pedindo para fornecer nome e salário de cada funcionário dessa casa. Concordo. Na ocasião, o senhor presidente negou e me enviou um parecer no qual ele se via impedido de me fornecer esses elementos. Entretanto, eu penso exatamente o contrário. Quando se trata de salário público, pago pelo erário público, não pode haver sigilo. O presidente da República, todo mundo sabe quanto ganha. O ministro do Supremo Tribunal Federal, todo mundo sabe quanto ganha. Está estampado nos jornais toda vez que há um reajuste. Por que os funcionários da Câmara Municipal de Araçatuba não podem ter os seus salários demonstrados à população? Ele não está roubando. Ué, mas aí ele ganha aquilo que a Câmara paga. Dá até a impressão não que precisa pagar tá escondido para ninguém. Alguma coisa. Então, eu estava conversando agora com o senhor presidente. Eu vou requerer novamente, porque eu já requeri há mais de 4 meses. Então, eu vou ter que requerer novamente para o senhor presidente indeferir, e eu convido vocês e os vereadores dessa casa para nós entrarmos na justiça contra o ato da presidência ilegal. Muito obrigado. Concordo plenamente com você. Eu acho que salário, todo mundo sabe quanto ganha um vereador, porque já tem saído nos jornais. Eu não minto para ninguém. Aliás, aí fora, acha que a gente ganha muito mais. Quando nós falamos que não ganhamos nem 3 mil reais por mês, ninguém acredita. Eu prefiro que divulgue, eu prefiro que coloque no jornal, eu prefiro que fale no rádio. Porque o que se comenta por aí que o vereador ganha 6, 7 mil reais por mês, isso é uma inverdade. Se divulga salário de vereador, que se divulgue salário de funcionário também. Vereador ganha muito menos do que alguns funcionários aqui da casa. Não que eu discorde disso, não. Eu não discordo disso. Mas eu acho injustiça. Porque aí fora acham que nós ganhamos uma fortuna. E não é verdade. Nós ganhamos um bom salário. Não resta dúvida, não estou reclamando aqui não. Mas não um salário que se possa dizer salário de Marajá. Salário para desperdiçar. Salário para comprar remédio, construir casa para o povo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso de jeito nenhum. E às vezes a população confunde as coisas. Acha que o vereador e sai falando. Um dia eu encontro um cidadão num boteco que o vereador, não sei quando, na outra legislatura, que os vereadores ganham demais, que o vereador está com o bolso cheio de dinheiro. Eu falei para ele, meu senhor, só dá licença, que quanto ganha um vereador? Eu estava com o meu cheque no bolso. Falei, quanto ganha um vereador? Ele falou umas 5 vezes mais. Falei, o senhor é um mentiroso. Está aqui meu cheque, mostrei para ele. Está aqui quanto que eu ganho, eu não acredito isso. Está aqui, ó. Eu sou vereador, está aqui meu cheque. O senhor está falando besteira. É esse o problema. Me concede uma parte, vereador? Pois não. Esse parecer que o presidente, o Carneiro, vai conseguir, junto à Fundação Getúlio Vargas, vai servir também para a gente desvendar essa maracutaia que tem na prefeitura, do cara incorporar o salário, reincorporar, aí tira ele, volta para o cargo dele comum, nomeia-se um outro cargo em comissão, vai servir também lá na prefeitura. Eu acho que o Carneiro está tomando a medida certa, correta, porque o município está cheio de pessoas com salário incorporado, reincorporado,
O cara, chega um prefeito, tira ele, nomeia uma outra pessoa, incorpora, reincorpora, tá um absurdo, tá uma palhaçada isso aí. Não, eu acho que com Vossa a medida do Carneiro vai servir para a gente fiscalizar a prefeitura. Entenda também. bem a minha posição. Eu não estou discordando do presidente em relação a se apurar isso. Eu acho que nós devemos acabar. Já nós estamos tentando, pressionando a prefeita municipal a acabar com essa incorporação de salário. Tem que acabar com isso. Eu acho que deve ter hoje. Mas não precisa contratar a Eu acho Fundação que deve Getúlio ter Vargas para a gente saber que isso está errado, Excelência. Mas acontece o seguinte, a prefeita contratou a Fundação Getúlio Vargas para saber onde ia cortar as despesas do município. Você sabe, qualquer um vereador aqui sabe, da casa sabe. Era só demitir 150, 200 cargos comissionados aí, que estaria resolvido o problema do município. Uma média de 300, 400 mil reais por mês, que teria em 18 meses de governo, 8 milhões no caixa, que não teria folha de pagamento atrasada, Cospuma não estaria atrasada e fornecedores estariam em dia. Isso é fácil. E vai servir, esse parecer da comissão, vai servir porque nós não estamos tendo acesso àquele parecer da prefeitura. Bom, eu concordo em parte com Vossa Excelência, eu não sei se a demissão desses cargos comissionados, o que poderia acarretar para a máquina administrativa. Eu não diria 150 cargos, 100 cargos, porque eu não tenho um levantamento apropriado para dizer que se pode demitir isso ou se pode demitir aquilo. Mas eu discordo, por exemplo, Vossa Excelência, fala mais alguma coisa? Bom, eu discordo da contratação somente da Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que a nível de Câmara Municipal, uma comissão de vereadores notáveis que nós temos aqui poderá resolver o problema. Eu queria aproveitar mais esses 30 segundinhos que eu tenho para terminar aquilo que eu ia dizendo em relação ao povo de Araçatuba vestir a camisa dos nossos candidatos. Por pior que ele seja, por mais tranqueira que ele seja. Não, estou dizendo já na pior das hipóteses. Mas votar nos nossos candidatos, apoiar aqueles que estão aqui, aqueles com quem nós podemos conversar, aqueles com quem nós podemos ter contato. Não adianta votar em paraquedista que só aparece em Araçatuba na época de campanha. Araçatuba tem que tomar vergonha na cara. Nós temos mais de 110 mil votos. Podemos fazer 3 deputados estaduais. Podemos fazer 2 deputados federais. E ficamos tendo que lamber a bota de deputado de fora aí. Obrigado, Excelência. Eram essas minhas palavras. Próximo vereador a fazer uso da palavra é Edival Antônio dos Santos, que cede 5 minutos de seu tempo ao vereador Tadami Kawata. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da difusora. Nesta noite estamos usando desta tribuna, no tempo concedido pelo vereador Edival Antônio dos Santos, que neste momento quero agradecer. Estamos aqui para anunciar à população araçatubense que no último dia 18, esteve em nossa cidade o doutor Roberto Gurgel, digníssimo delegado da Polícia Federal de Presidente Prudente, que esteve acompanhado do empresário araçatubense, senhor Hélio Saito, senhor Milton Hara, e também, juntamente com o vice-prefeito, estivemos em audiência com a senhora prefeita. A visita do doutor Roberto Gurgel prende-se ao fato dos primeiros entendimentos para que Araçatuba possa receber, um espaço muito curto, a instalação do escritório da Polícia Federal aqui em Araçatuba. Para tanto, o doutor Roberto Gurgel, em entendimento com a senhora prefeita municipal, expondo as dificuldades que se encontra hoje a Polícia Federal no seu orçamento apertado, com falta de recursos, propondo que o município fizesse uma parceria com a Polícia Federal para que pudéssemos ter o escritório aqui em Araçatuba. E, diante deste fato, a nossa prefeita municipal aceitou, concordou
em que essa parceria fosse realizada e que temos a certeza quem irá ganhar será a população de Araçatuba. A princípio, esse escritório irá tratar da parte administrativa da Polícia Federal, qual seja a expedição de passaportes, pedidos de permanências ou transformação, e também cuidará do cadastramento e recadastramento de estrangeiros aqui em Araçatuba, atendendo a região administrativa, compreendendo 42 municípios da nossa região. Este fato, para Araçatuba, é muito promissor, porquanto esta Câmara, há muito tempo, tem batalhado para que pudéssemos concretizar a instalação de um órgão da Polícia Federal, porquanto Araçatuba já tem a Vara da Justiça Federal. E esse sinal verde da Polícia Federal veio de São Paulo, através da sua superintendência, do Dr. Yukio Oshiro, do qual nós tivemos a oportunidade do ano passado, através da comissão formada pela resolução 1256 desta Câmara, estar junto a ele, reivindicando esta melhoria para Araçatuba. E temos a certeza que nessa semana a senhora prefeita irá enviar a esta Câmara o projeto de lei, cedendo os funcionários e também o imóvel para que possa ser instalado esse escritório. E quem ganha com isso é o nosso município, quem ganha com isso é o nosso comércio. Temos a certeza que este melhoramento vem de encontro com os anseios desta casa e também com a população de Araçatuba e da região. Era o que nós tínhamos a dizer nesta noite. E também, dada a proximidade das eleições de 4 de outubro, conclamamos a população araçatubense a votar em candidatos que sejam de Araçatuba, que estejam presentes em nossa cidade, que estejam presentes no dia a dia, para que possamos reivindicar, junto aos parlamentares, as necessidades do nosso município. Araçatuba, como disse o vereador Edson Pereira, tem condições de eleger 2 deputados federais, 2 estadual, 3 estadual. Então, seria uma ótima oportunidade para que a população araçatubense faça a sua conscientização, votando em candidatos de Araçatuba. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Hélio Correia. Senhor presidente, senhores vereadores, nós ocupamos a tribuna nesta noite para fazermos aqui a defesa e a nossa solidariedade aos funcionários desta Casa de Leis. Achamos e entendemos que a propositura de execrar os nossos colegas e os nossos companheiros de serviço, fazendo com que os seus salários sejam divulgados para a população, iremos contribuir no sentido de que a privacidade destes funcionários sejam colocadas à mercê da opinião pública. Entendemos até que a mesa diretora não providenciou a documentação solicitada pelo vereador Nelson Reis Alves, no sentido muito mais de procurar preservar aquilo que é sagrado e não violar os direitos do funcionalismo. Mas entendemos também que a população vive cobrando. A mesma população que cobra o alto salário dos senhores vereadores. E bem disse o vereador Edson Pereira, o montante que é pago aos colegas vereadores. Então fica aqui a minha solidariedade aos vereadores, aos funcionários desta casa, porque todos os aumentos que tiveram, eles foram estribados em lei, ou estribados numa resolução, ou estribados
numa determinação da Constituição Estadual ou da Constituição Federal. Eu só tenho uma dúvida com relação ao salário de um ex-diretor desta Casa de Leis. Mas o restante dos funcionários, tenho certeza e convicção, porque já presidi essa casa por 2 anos, em 91 e 92, de que o salário recebido por todos é o salário pago em função daquilo que a lei permite e que a lei determina. Outro detalhe, falando especificamente do Citygate perdido por nós para o município da cidade de Bilac. Isso vem a demonstrar e a provar a ausência e a inexistência de políticos na cidade de Araçatuba. Porque Araçatuba deveria se mobilizar, Araçatuba deveria se encorpar nesse processo de luta no momento em que a imprensa falada, escrita e televisada começou a divulgar que nós perderíamos o Citygate para a cidade de Bilac. Hoje, após o fato consumado, hoje, após decorrido há aproximadamente 60 ou 90 dias, vem a instituição Câmara dos Vereadores pleitear o retorno desse Citygate para a cidade de Araçatuba. Nós achamos que o movimento é válido, só que ele é inoportuno, porque já está instalado na cidade de Bilac. E venho aqui fazer um apelo à população de Araçatuba, discordando apenas de uma expressão usada pelo companheiro amigo, vereador Édipo Pereira. Mas endossar no mérito aquilo que disse o vereador Édipo Pereira. Araçatuba precisa definitivamente eleger 2 ou 3 deputados federais e 2 ou 3 deputados estaduais. Não importa a qualidade, não importa se as pessoas tiveram ou não problemas judiciários ou qualquer outro tipo de problema. O que importa é que esta Casa de Leis tem postulando uma vaga na Assembleia Legislativa através do nosso companheiro, o vereador Dunga. O que importa é que o candidato a deputado federal, o jovem Marcelo Andorfato, busca e quer uma oportunidade para defender Araçatuba e região no Congresso Nacional. E tem outros nomes aqui na cidade de Araçatuba que têm potencial também para serem eleitos. Então nós fazemos esse apelo no sentido de que Araçatuba dê, em 4 de outubro, uma demonstração de araçatubismo, uma demonstração cívica e democrática, fazendo com que a nossa camisa seja vestida em 4 de outubro. A camisa de Araçatuba, a camisa da região, elegendo gente de Araçatuba, filho de Araçatuba. Porque o único filho de Araçatuba que disputa essa eleição para deputado federal é o candidato Marcelo Andorfato. Os outros não são filhos de Araçatuba. Aqui se radicaram, aqui se instalaram. Mas legitimamente, filho de Araçatuba é o Antônio Edivaldo Costa e o Marcelo Andorfato. E fica aqui o nosso apoio, o nosso pedido à população de Araçatuba que dê a estas 2 pessoas a grande oportunidade que Araçatuba e região precisa, fazendo-os deputado federal e deputado estadual. Porque se nós tivéssemos um representante de direito e de fato, nós não iríamos perder para a cidade de Bilac. Fica aqui o meu descontentamento, mas Araçatuba perdeu para Bilac porque não tem posicionamento político, não tem projeto político e não tem quem a defenda. Eu cedo 5 minutos para o vereador Antônio Carneiro da Silva. Solicito ao nosso vice-presidente, vereador Tadano Kawata, que assuma o comando dessa Casa de Leis. Com a palavra o vereador Antônio Carneiro da Silveira, que terá 5 minutos. Senhor presidente, Tadano Kawata, demais membros da mesa, companheiros dessa casa, público aqui presente, ouvintes da Rádio Difusora. O que me traz a essa tribuna é exatamente a questão do contrato que estamos efetivando com a Fundação Getúlio Vargas. Esse contrato tem o único e exclusivo objetivo de analisar os prontuários de cada um dos funcionários dessa Casa de Leis, sejam da ativa ou da inativa. Essa presidência não tem nenhuma preocupação se ganham pouco ou ganham muito. O que nós temos a preocupação, e deve ser a preocupação da presidência, é quanto à legalidade do que se ganha.
Então nós queremos questionar, nós queremos levantar em cada um dos prontuários se aquilo que se ganha chegou-se de forma correta, legal, ou não. Ou se houve alguma deturpação das normas, que é do estatuto da prefeitura. A Câmara não tem estatuto próprio. Nossos funcionários são regidos pelo estatuto da prefeitura municipal. E como tal, a montagem, a composição salarial se faz baseado nas leis vigentes. Permite uma parte, excelência? Pois não, vereador Nelson Reis Não, Alves. vereador, eu concordo em gênero, número e grau com Vossa Excelência. Eu só acho o seguinte, a minha opinião, o erário público deve respeito à opinião pública. E eu acho que tem que ser transparente. A população tem que saber quanto ganha cada servidor, cada funcionário. Isso faz parte de uma democracia transparente. Vereador Nelson Reis Alves, o senhor sabe muito bem que eu fui a primeira pessoa, aliás, aquele parecer partiu de uma vontade minha de que isso fosse possível. Infelizmente, pelo parecer que nós tivemos e pelo parecer da nossa assessoria jurídica, eu me senti impedido de fazê-lo. Ademais, senhor presidente, agora, se me permitir, eu acho até o seguinte, diante de uma fase, de uma era nova que nós vivemos nesse país, diante de uma reforma administrativa que está sendo realizada, diante de tantas medidas que estão sendo tomadas, eu acho que a Câmara tem até que rever salários. A prefeitura tem que rever salários. Nós temos que cair no mercado de trabalho comum. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Agora eu quero dizer o seguinte, a Prefeitura Municipal contratou esta mesma Fundação Getúlio Vargas. Só que a Fundação, no caso da Prefeitura, não se ateve aos prontuários dos funcionários do município de Araçatuba, do Executivo. Ela fez uma análise se comportamento de funcional, se naquela secretaria precisa-se daquele número de funcionários ou não precisa. Montaram um padrão para a prefeitura que infelizmente até hoje não foi adotado, mesmo porque a legislação eleitoral não permite essa dispensa nesse momento, né? Talvez a prefeitura pretenda depois do período de proibição fazê-lo, mas a análise do prontuário não foi executada naquele relatório, naquele estudo feito pela Fundação. Isso dito pelos próprios técnicos da Fundação que esteve aqui. No nosso caso, não. Nós vamos analisar com base no nosso estatuto. Né? Vamos estudar se a composição salarial ela foi feita correta ou incorretamente. Essa é a grande preocupação que nós temos com o aspecto da legalidade dessa folha de pagamento. Agora, se chegar-se à conclusão de que estudo está legal, é preciso que a gente analise até a mudança do estatuto da prefeitura e a outras normas, para que daqui para frente se corrija, como propôs o próprio vereador Nelson Reis, se corrija daqui para frente, porque para trás terá direito adquirido. Mas se estiver eivado de ilegalidades, nós podemos sim corrigi-los. É lógico que reserva-se o direito de cada funcionário na justiça discutir se isto está correto ou não. A democracia e a justiça e o direito de cada um permitirá isto. Mas essa casa, tenho certeza que entregará para o próximo mandato dessa presidência um prontuário que estará perfeito sob o aspecto jurídico. Sob o aspecto se é moral ou imoral que se ganha, nós não vamos discutir na questão do trabalho que vai ser executado. É um trabalho que pode ser executado, inclusive discutido pelos pares dessa casa. Mas nós vamos discutir profundamente a questão da legalidade. Não estamos preocupados, sim, se isso vai aumentar ou diminuir salários. Mas nós queremos que cada um aqui dentro tenha a tranquilidade de falar: o que eu ganho é legal. Pode ser até que ganhe muito, pode ser que ganhe pouco. Mas o que nós temos que definir é o aspecto da legalidade. Isso
É obrigação, é mistério dessa presidência. Muito obrigado. Terminado o pequeno expediente, convido o vereador presidente desta casa, Antônio Carneiro Silveira, a resumir os trabalhos desta sessão. Encerrado o pequeno expediente, daremos início agora à ordem do dia da 26ª sessão ordinária. Primeiro item da pauta, primeira discussão do projeto de lei complementar 013/98, de autoria do edil Arlindo Mariano de Araújo Filho. Cria o inciso 3 no artigo 104 da Lei Complementar número 50/97, que institui o sistema tributário do município. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Decisão da Comissão pela legalidade do projeto de lei complementar, propugnando por sua aprovação. Em meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham pela legalidade Clemente Cavazani e Antônio Divaldo Costa. 014/98. Pela Comissão de Finanças, o edil Nelson Reis Alves, presidente, pronuncia-se favorável. Solicitamos o parecer dos demais membros da Comissão de Finanças. Vereador Edival Antônio dos Santos, favorável. Vereador José Américo do Nascimento, favorável. Solicitamos o parecer dos edis Jaime José da Silva e Nelson Reis Alves pela Comissão de Agricultura e Meio Ambiente. Estando ausente o vereador Jaime José da Silva, solicitamos o parecer do vereador Nelson Reis Alves pela Comissão de Agricultura. Favorável. Vereador Hélio Correia Adoc pela Comissão de Agricultura. Favorável. Vereador Birubiru Adoc pela Comissão de Agricultura, tendo em vista que o autor do projeto, Arlindo Mariano de Araújo, é membro da Comissão de Agricultura e fica impedido de exarar o seu parecer. Favorável. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das emendas apresentadas. Emenda substitutiva. O inciso 3º do artigo 104 da Lei Complementar 50/97, a que se refere o artigo 1º do projeto de lei complementar 013/98, passa a ter a seguinte redação. Os produtores rurais, proprietários ou arrendatários de área igual ou inferior a 30 hectares no município de Araçatuba, que comercializam nos logradouros públicos os produtos por eles produzidos. Mário Aparecido Pavão, Birubiru, vereador PRP. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, a emenda apresentada pelo vereador Birubiru. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação nominal. O quórum é qualificado de maioria absoluta, 10 votos. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campaner, sim. Carlos Alberto Normanha,
Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, sim. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 3 vereadores, votos pelo sim, 16. Fica aprovada a emenda apresentada pelo vereador Birubiru. Em votação, o artigo 1º do projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo com a emenda aprovada. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada do senhor vereador para votação nominal. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campaner, sim. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, sim. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, ausente. Antônio Carneiro da Silveira, sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 5 vereadores, votos pelo sim, 14. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei complementar 03/98, de autoria do edil Arlindo Mariano de Araújo Filho. Segundo item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei complementar, número 14/98, de autoria do edil Arlindo Mariano de Araújo Filho. Cria o artigo 131A na lei complementar número 50/97, que institui o sistema tributário do município. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer do relator. Projeto é legal e meritório, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacional jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei complementar, propugnando por sua aprovação, é meu parecer. Jaime José da Silva, relator. Acompanha o parecer do relator. Os edis Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. Ambos pela legalidade. Pela Comissão de Finanças, o edil Nelson Reis Alves pronuncia-se favorável. Solicitamos o parecer de Edival Antônio dos Santos pela Comissão de Finanças. Favorável. Vereador José Américo do Nascimento. Favorável. Solicitamos o parecer dos edis Jaime José da Silva pela Comissão de Agricultura e Defesa do Meio Ambiente. Estando ausente, parecer do vereador Nelson Reis Alves. Favorável. Adoc vereador Favorável. Adoc pela Comissão de Agricultura, vereador Édipo Pereira. Favorável. Solicitamos ao secretário Carlos Fernandes que proceda à leitura das emendas apresentadas.
Emenda substitutiva, o artigo 131 da Lei Complementar 50/97, a que se refere ao artigo 1º do projeto de Lei Complementar 014/98, passa a ter a seguinte redação. Artigo 131-A. Fiquem isentos da taxa de licença para ocupação do solo nas vias de logradouros públicos os produtores rurais, feirantes, proprietários ou arrendatários de área igual ou inferior a 30 hectares do município de Araçatuba, que comercializam nas feiras livres os produtos por eles produzidos. Mário Aparecido Pavão, Birubiru, vereador, PRP. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, com a palavra, o vereador Avelino Aparecido Rocha. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Difusora. É rápido, são minhas palavras, só para enaltecer o trabalho do vereador Arlindo Mariano Filho, que se lembrou dessa oportunidade, da dificuldade que passam os produtores e que não têm acesso aos consumidores diretamente. Na antiga administração foi criado um sistema de varejão, em que eles tinham acesso à população nos pontos de venda e que eram isentos e eram facilitados o seu transporte. Enfim, tinham algumas regalias para que eles pudessem e traziam aqui produtos de melhor qualidade, de preço bem mais acessível à população e que tem realmente a dificuldade que tem de ter o contato direto com a população na venda dos seus produtos. Portanto, é uma lembrança boa que o vereador Arlindo faz. Aquilo que o município pode fazer por eles, mesmo que pequeno, ainda se faz justo e tenta favorecer os produtores que têm menos acesso a essas regalias. O vereador foi muito feliz, meu voto será favorável. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Nelson Reis Alves. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero também me parabenizar com o vereador Arlindo e até sugerir, numa reunião que tivemos hoje de manhã, a elaboração dessas emendas, para realmente se dar alguma coisa ao produtor rural de Araçatuba. E eu vim na tribuna exatamente para esclarecer isso. O comboio que existia na administração passada era um comboio que não propiciava ao proprietário de Araçatuba, ao produtor de Araçatuba, mas ao produtor regional e ao atravessador regional. Porque no comboio, no comboião, vinham os compradores de melancia, de abacaxi, e tudo mais, que vinha de Santópolis do Aguapeí, de Mirandópolis, que não eram nem produtores. Vinham aqui com os caminhões pagos pelas prefeituras daquelas cidades, concorrer com o nosso produtor aqui, certo? Em detrimento desse produtor de Araçatuba. Então, esse comboio foi altamente negativo ao produtor de Araçatuba. Poderiam argumentar comigo, mas e o preço? A população não foi beneficiada? Foi. Essa lei está querendo beneficiar o produtor, não o atravessador. O atravessador é aquele que vai na cidade, está lá o abacaxi e vai acabar, ele vai perder. Ele já amarelou, ele vai perder. Então o atravessador compra um caminhão pelo preço de uma dúzia. Aí ele traz na cidade para vender. E eu fui ver várias vezes esse comboio. Fui ver lá no Jussara, fui ver lá no Alvorada. Só que o comboio trazia mercadorias, essas que vinham de fora, de péssima qualidade, passada por um preço muito barato, em detrimento do produtor de Araçatuba que tinha que levar o produto dele para ser vendido. Pois não, permite, Nelson. Realmente, às vezes, se não na região nossa, na nossa cidade, não tem quem produza abacaxi ou melancia em quantidade suficiente, que vinham outros produtores de Santópolis, de Auriflama, nas demais cidades da região. Só que não eram produtores. Eu sei, Nelson, mas a finalidade de pôr esse produto é visando a população um preço mais baixo. Não é isso, não. Quem é que verifica a qualidade desses produtos? Não tem quem verifique. A própria população? Não. Pois é, a população... Você vai comprar uma melancia
e vê por fora. A casca da melancia está bonita. Vê o abacaxi? Está bonito. Mas ele está passado. A população não tem condições de cortar para ver se é bom ou se é ruim. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu quero, com o Arlindo e com a emenda do Biro, propiciar alguma coisa para o produtor nosso, para aquele que convive conosco, que dá emprego aqui, que contribui com o imposto aqui, que, enfim, contribui com o município de Araçatuba, e nós temos que dar a contrapartida a ele. Eu estou com o projeto de lei nessas condições. Só vim aqui para fazer essa retificação, Também. ao meu ver, porque eu também não sou dono da verdade. Não, a oportunidade que eu tive de acompanhar os feirões que existiam, a qualidade era muito boa, inclusive se incentivava aqueles que não se usavam agrotóxicos. Então a população se valia disso, encontrava um bom produto em todos aqueles que eu convivi. Pois é. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, em votação a emenda apresentada pelo vereador Biro Biro. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campaner, sim. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, ausente. E Antônio Carneiro da Silveira, sim. Fica aprovada a emenda apresentada pelo... Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 5 vereadores, votos pelo sim, 14. Fica aprovada a emenda apresentada pelo vereador Biro Biro. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado. Votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado. Em votação, o projeto em globo com a emenda aprovada. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda à chamada do senhor para a votação nominal. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campaner, sim. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira, ausente. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, ausente. E Antônio Carneiro da Silveira, sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta verificação nominal de votação é o seguinte: ausentes, 6 vereadores, votos pelo sim, 13. Fica aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar 014/98, de autoria do edil Arlindo Mariano de Araújo Filho. Terceiro item da pauta, discussão única do projeto de lei número 144/98, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza a concessão de direito real de uso de área de terra no Parque Industrial Maria Isabel Pisa de Almeida Prado à empresa EWJ Funilaria e Comércio de Peças Limitada, destinada às suas instalações.
Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente, e Clemente Cavazana exaram parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura do parecer do relator. A decisão da comissão é pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação. Meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Opina também pela legalidade o vereador Clemente Cavazana. Solicitamos o parecer do edil Antônio Edivaldo Costa pela Comissão de Justiça. Estando ausente, ADOC pela Comissão de Justiça, vereador Arlindo Mariano, pela legalidade. Solicitamos o parecer da Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento. Vereador Mário Mardegan, favorável. Vereador Avelino Aparecido Rocha, favorável. Vereador Bonifácio Campaner, favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 5º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 6º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 144/98, de autoria do Executivo Municipal. Quarto item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 145/98, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a receber em doação de Olair Filizola de Moraes e outros para a implantação da marginal do traçado ferroviário ao dispositivo de entroncamento da Estrada Municipal ART 456 com a Estrada Municipal ART 454 e parte para a marginal ASP 463 Eliezer Montenegro Margalhães, uma área de terra parte da Fazenda Santa Maria. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente, e Clemente Cavazana exaram parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer do relator. Decisão da comissão é pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação. Meu parecer, Jaime José da Silva, relator, acompanha pela legalidade o vereador Clemente Cavazana. Solicitamos o parecer do edil Antônio Edivaldo Costa Dunga. Não estando presente, a DOC pela Comissão de Justiça, o vereador Arlindo Mariano, pela legalidade. Solicitamos o parecer da Comissão de Finanças, vereador Nelson Reis Alves, favorável. Vereador Edival Antônio dos Santos, favorável. Vereador José Américo do Nascimento, favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 145/98, de autoria do Executivo Municipal. Quinto item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 146/98, de autoria do Executivo Municipal. Desafeta 2 áreas de terra da classe de bens de uso comum do povo, A1 e B1, do sistema viário Rua T, do loteamento Jardim Planalto,
setor paraíso, transferindo-as à classe dos bens dominiais e da outras providências. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente, e Clemente Cavazana exaram parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao seu secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura do parecer do relator. Pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação, ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanha também pela legalidade o vereador Clemente Cavazana. Solicitamos o parecer do edil Antônio Edivaldo Costa, pela Comissão de Justiça. Estando ausente, ad hoc, vereador Arlindo Mariano. Pela legalidade, solicitamos o parecer da Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos. Vereador Avelino Aparecido Rocha. Favorável. Vereador José Américo do Nascimento. Favorável. Vereador Mário Mardegan. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 146/98, de autoria do Executivo Municipal. Sexto item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei número 129/98, de autoria do edil Antônio Carneiro da Silveira. Revoga em todos os seus termos a lei municipal número 2617, de 7 de outubro de 1985. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao seu secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação, ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham pela legalidade Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. Pela Comissão de Urbanismo, Obras e Serviço Público, o edil Avelino Aparecido Rocha pronuncia-se favorável. Solicitamos o parecer dos vereadores José Américo do Nascimento. Favorável. Vereador Mário Mardegan. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei número 129/98, de autoria do edil Antônio Carneiro da Silveira. Sétimo item da pauta. Primeira discussão do projeto de resolução número 007/98, de autoria da mesa diretora. Altera dispositivo da resolução 1167, de 11 de abril de 1994. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente, e Clemente Cavazana exaram parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao seu secretário, Carlos Hernandes, que proceda à leitura do parecer do relator. A decisão da comissão pela legalidade do projeto de resolução, propugnando por sua aprovação, é o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham pela legalidade, ou seja, acompanha pela legalidade, o vereador Clemente Cavazana. Solicitamos o parecer do edil Antônio Edivaldo Costa Dunga. Estando ausente, ad hoc pela Comissão de Justiça, vereador Arlindo Mariano. Pela legalidade. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Retificando, solicitamos que o vereador Ney Giron proceda a chamado do vereador, tendo em vista
Exigir quórum qualificado 10 votos. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Ney Giron. Sim. Adame Kawata. Sim. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira. O resultado desta verificação nominal de votação é o seguinte: ausentes, 5 vereadores. Votos pelo sim, 14. Aprovado em primeira discussão, projeto de resolução número 007/98, de autoria da mesa diretora. 8º item da pauta. Discussão única da moção 005/98, de autoria do edil Sidney Giron. Apoio ao Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo, ao Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo e à Federação Nacional dos Sociólogos, objetivando a abertura de concurso público para professores de Sociologia, Psicologia e Filosofia, que atualmente totalizam cerca de 4.000 profissionais. A Comissão de Educação exara parecer favorável à moção. A moção está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, a moção está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Encerramos assim a ordem do dia da 26ª sessão ordinária, 24/8/1998. Agradecemos a presença dos senhores vereadores, dos funcionários dessa Casa de Leis, público aqui presente, dos ouvintes da Rádio Difusora. Lembramos a todos que esta foi a última sessão legislativa ordinária realizada neste prédio e a próxima estará sendo realizada no prédio situado a Praça 9 de Julho, número 26. Agradecemos a todos e tenham todos uma boa noite.